Hoje o caso que vamos analisar é, sem dúvidas, o mais pesado que já trouxemos para cá. Enquanto eu navegava pelo Instagram, o algoritmo me entregou um vídeo de um garotinho chorando e reclamando de algo. Infelizmente, vídeos de pequenos chorando são comuns no feed, mas quando eu li a legenda, vi que não era apenas mais uma birra infantil. A história conta sobre um menino de apenas 4 anos que foi desvivido pouco tempo depois de ter a guarda transferida para a mãe. E aqui a minha cabeça já começa a ferver e provavelmente a sua também vai. Essa criança, nesse vídeo que a gente tá vendo agora, claramente não queria ficar com a mãe. Havia um vínculo ali, um tipo de preferência muito clara pelo pai. Mesmo assim, o sistema decidiu ignorar esse movimento do menino e ele foi entregue à mãe como se todos esses sinais fossem apenas um detalhe irrelevante, como se por algum dogma biológico o lugar dele fosse obrigatoriamente com a genitora e não com o pai, não importasse o custo ou o perigo. Você vai entender essa última coisa que eu falei, porque a gente vai analisar esse vídeo juntos e descer um pouco mais fundo nessa história, porque esse caso é uma verdadeira toca do coelho. Quanto mais a gente cava, mais absurdos aparecem. Fiquem com o vídeo. ¿Qué quieres? ¿Te quieres quedar acá? ¿Y no querés ir a la casa de Mariela y del nene? No, ¿Por qué no queréis? ¿qué acá? Ah. No. ¿Vamos a la plaza? ¿Qué día en la plaza con papá? Bueno, vamos a la plaza. ¿No quería allá arriba? No. Angel Lopes, de 4 anos, desviveu após ser tirado do pai e devolvido à mãe abusiva, e o caso se transformou em uma explosão de revolta na Argentina. O menino deu entrada em estado crítico no Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, quando estava sob os cuidados da mãe, Mariela Altamirano, e do companheiro dela, Maicon Gonzalez. A autópsia preliminar apontou traumatismos na região do crânio, e a investigação passou a seguir a linha de homicídio, com os dois no centro das suspeitas. A indignação aumentou porque, antes do ocorrido, Angel havia sido retirado do convívio do pai, Luiz Lopes, e devolvido à mãe por decisão do juiz Pablo José Pérez, dentro de um processo de revinculação do qual também participou a psicóloga Jennifer Grisel Leiva. O processo ignorou tanto o desejo da criança em permanecer com o pai, quanto o histórico da genitora, marcado por violência contra Angel, negligência, abandono aos cuidados do pai e da madrasta e um longo período de ausência materna. O pai tentou reverter a decisão, denunciou o sofrimento do filho e insistiu que o menino não queria voltar. Vídeos divulgados pela família mostram Angel chorando e pedindo para não ir. Houve a presença policial no processo da entrega e a família denunciou o caráter intimidador da medida. Depois disso, uma decisão do mesmo juiz ainda impediu o pai de se aproximar do filho e de acompanhar de perto o seu estado físico e emocional, o que agravou ainda mais a sensação de que ele foi impedido de protegê-lo. Por isso, o caso deixou de ser apenas uma investigação criminal e virou também um terremoto institucional. A revolta popular passou a atingir não só a mãe e o companheiro dela, mas também o juiz, a psicóloga e todo o sistema que ignorou alertas e devolveu a criança àquele ambiente. Então, agora vamos falar de algo que provavelmente foi o que gerou toda essa tragédia. A visão de que é a mãe quem deve ficar com o filho, independente de qualquer coisa. Independente da mãe não ter um bom histórico, independente do filho estar desesperado por não querer estar com ela. Porque quando a gente olha para como esse processo foi conduzido, fica muito claro que não estamos lidando apenas com um erro de avaliação do contexto familiar. Estamos diante de uma decisão que foi tomada seguindo um dogma muito difundido na sociedade civil, tipo, na sociedade comum, né? O dogma de que existe uma supremacia materna, onde o vínculo biológico da mãe com a sua prole é, por natureza, sagrado e superior a qualquer outro laço que a criança poderia estabelecer. Vou falar uma coisa aqui que alguns de vocês não vão concordar, mas a ideia do instinto materno, quando falamos de seres humanos, é algo mais complexo. É como se fosse um construto social, sabe? Uma simplificação de uma relação mãe-filho, do que necessariamente algo ligado a um fator biológico, entende? É verdade que o parto e a amamentação geram um tipo de banho hormonal que facilita o vínculo da mulher com a sua criança. Isso é chamado de bonding. Porém, no mais, é isso mesmo que acontece. A facilitação de uma relação. Se a mulher não quiser, por qualquer motivo que seja, não ter esse vínculo afetivo forte que esse suposto instinto a obrigaria, ela não vai ter, simples assim.
Existem até estudos com experimentos que comprovam que homens podem desenvolver e liberar os mesmos hormônios que as mulheres se forem colocados em uma relação de cuidado, mesmo não tendo vínculo biológico, mesmo não dando à luz a uma criança. Eu sei que parece óbvio para algumas pessoas, afinal basta dar um Google aí que a gente consegue encontrar milhares de casos de mães que negaram esse suposto instinto materno e fizeram algum tipo de maldade com os filhos. E não, isso não seria um tipo de desvio da regra, porque o ponto é justamente esse. Não existe regra quando a gente está falando de seres humanos. São casos em que mulheres, por algum motivo, a gente pode tirar aqui casos de influência por algum fator maior, como problemas mentais ou seja o que for, tomaram a decisão de fazer algo que não é visto como algo que uma mãe faria. É até compreensível que pessoas como eu e você pensemos que existe sim uma ligação natural muito forte da mãe com o filho. A gente cresce vendo isso, estando essa ideia errada ou não, é algo que a gente está acostumado. E também não somos responsáveis diretos por tomar decisões em casos judiciais envolvendo disputas familiares. Então, o que a gente acha sobre essas coisas não é tão relevante. Mas essa visão não deveria, de forma alguma, contaminar a atuação de quem supostamente tem um trabalho de considerar todos os fatores para o melhor interesse da criança. O gênero é algo muito considerado em todos os âmbitos da atuação da psicologia. Isso, de fato, é importante porque, apesar de sermos todos seres humanos, a forma como, por exemplo, um homem se desenvolve, muitas vezes perpassa aspectos diferentes do desenvolvimento de uma mulher e vice-versa. Então, eu vejo essa questão como uma ferramenta para conseguir acolher o outro da melhor forma, entende? Essa questão de considerar o gênero. Só que no caso desse menino, aparentemente essa ferramenta foi distorcida. O que aconteceu aqui na prática foi o uso dessa lente de uma forma cega. A psicóloga e o sistema jurídico argentino, abrindo parêntese aqui, muito parecido com o do Brasil, parecem operar sobre uma premissa que não pode ser questionada, a de que a mãe é a cuidadora natural e o pai, por padrão, é uma figura secundária ou pior, um obstáculo. Eles olham para o Ângelo, viram o terror desse menino, ouviram os pedidos de socorro, viram o choro compulsivo durante a entrega e o que fizeram? Provavelmente interpretaram tudo isso através de um viés de confirmação. Na cabeça desses malditos, se uma criança chora ao ser entregue à mãe, isso só pode significar que o pai está de alguma forma manipulando a criança, fazendo uma alienação parental. Nunca um sinal de alerta sobre a mãe. É aqui que toda essa questão de gênero que eu comentei com vocês antes virou algo fatal. Ao priorizar a narrativa de devolver essa criança, entre aspas, aos braços calorosos da mãe, a qualquer custo, esses profissionais anularam a subjetividade do Ângelo. Eles não viram um menino de 4 anos, eles viram uma peça de um jogo ideológico onde o objetivo final era entregar a genitora, como se isso fosse uma meta de produtividade deles e não uma vida de um ser humano que estava ali em jogo. A psicóloga tinha o dever ético de ser o escudo do Ângelo. Ela deveria ter sido a profissional que questionaria o sistema, que exigiria visitas domiciliares, que levaria a sério cada hematoma e cada relato da escola. Mas ao invés disso, ela parece ter operado sobre uma cegueira técnica. Ela escolheu ignorar a realidade para servir ao seu próprio código de ética, o que ela achava certo. E o resultado dessa escolha, infelizmente, foi um palco montado para um homicídio. É revoltante pensar que, enquanto o pai tentava desesperadamente provar que o filho estava em perigo, a equipe técnica assinava pareceres que garantiam a aptidão daquela genitora. Essa é a falha máxima da psicologia e de qualquer outra profissão, quando a ideologia do profissional vale mais do que a própria realidade.